Revelações bíblicas. O segredo que Enoque conhecia. A Bíblia começa com Deus. Tudo começa com Deus. E a Bíblia começa com Deus. O Deus que é o Deus das Escrituras, o único verdadeiro Deus. Gênesis, no princípio, Deus criou os céus e a terra. O livro de Gênesis começa com Deus, e neste livro somos apresentados ao nosso Criador e somos permitidos a testemunhar, como ele falou, o mundo à existência. No primeiro capítulo de Gênesis, testemunhamos seu poder e grande glória, como o arquiteto do universo forma seu universo em ser. No segundo capítulo, testemunhamos a ordem natural das coisas, que é a criação do primeiro homem e da primeira mulher, Adão e Eva. No terceiro capítulo, testemunhamos a queda da humanidade e a introdução do pecado. No quarto capítulo, testemunhamos o primeiro assassinato na história, que ocorre entre dois irmãos, Caim e Abel. No quinto capítulo, somos apresentados ao livro da genealogia de Adão, que é rastreada até Noé e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E dentro deste capítulo vemos a frase, e então ele morreu, aparecer 8 vezes. O registro bíblico fala, no total, Adão viveu um total de 930 anos, e então ele morreu. No total, Sete viveu um total de 912 anos, e então ele morreu. No total, Enos viveu um total de 905 anos, e então ele morreu. No total, Cainã viveu um total de 910 anos, e então ele morreu. No total, Maalalel viveu um total de 895 anos, e então ele morreu. E tudo isso é normal porque a morte não é um acidente, mas sim um compromisso. Hebreus 9:27 diz que está nomeado aos homens morrerem uma vez, vindo depois disso o julgamento. No entanto, no quinto capítulo do livro de Gênesis, há uma exceção, um homem que não morreu, mas sim que Deus o levou. Gênesis 5:21-24 diz: E Enoque viveu 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. A única exceção neste quinto capítulo do livro de Gênesis, que não morreu, é Enoque. Ele simplesmente andava com Deus 1 minuto e no próximo ele não estava mais porque Deus o levou. Não houve morte, nenhum corpo, nenhum túmulo, nenhum funeral, nenhuma lápide, nenhum pó, apenas levado por Deus. Encontramos o segredo de Enoque no livro de Hebreus. O escritor de Hebreus lançou um holofote sobre a vida de Enoque, desmistificou o padrão do caminhar de Enoque com Deus para que possamos seguir o exemplo. Como exatamente Enoque andava com Deus? Esta é a pergunta no coração de muitos que se perguntam como um homem mortal poderia ter um relacionamento tão próximo com Deus. No entanto, a partir do livro de Hebreus, é reafirmado que Enoque não era diferente de nenhum de nós. Ele apenas fazia algo diferente. Hebreus 11:5-6 diz: Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Para entender como Enoque andava com Deus, considere como 2 amigos caminham juntos. Ambos têm coisas em comum e buscam o mesmo propósito. Quando 2 amigos estão indo na mesma direção, é mais fácil para eles caminharem juntos. Enoque andava com Deus mantendo consistentemente a direção de Deus por 300 anos. Observe a escolha das palavras. Enoque andava com Deus. Ele não andava à frente de Deus, ele andava com Deus. Isso significa que Enoque buscava fazer apenas as coisas que agradavam a Deus. Deus era o foco principal de sua vida. Ele nunca se desviou ou desviou o olhar de Deus.
Ao longo de sua vida, ele amava as coisas que Deus amava e odiava as coisas que Deus odiava. Em Hebreus 11:5, podemos observar o motivo da decisão de Deus de levar Enoque, que era sua habilidade de agradar a Deus. A chave de Enoque para agradar a Deus era sua fé, como declarado no início do versículo 5. Ao ter fé no Deus de Adão, Enoque conseguiu se aproximar de Deus e agradá-lo, ao contrário daqueles ao seu redor que careciam de fé. Enoque reconheceu a existência de Deus, o apreciou por tê-lo criado, o amou e desejou conhecê-lo, caminhando na fé todos os dias. Ele exercia sua fé e dava passos para encontrar Deus. Em todos os meus anos como cristão, notei que um dos versículos mais subestimados da Bíblia é Hebreus 11:6. Neste versículo, vemos quão importante é a fé e a crença em Deus para ele. Hebreus 11:6 diz: "Mas sem fé é impossível agradar-lhe." Isso é o que mais preocupa a Deus. Você acredita nele? Você tem fé nele? A Bíblia nos diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Observe que a justiça de Abraão não veio de realizar boas obras ou dar aos pobres, mas sim da crença em Deus. Foi uma justiça obtida através da fé. A Bíblia nos diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Este foi o segredo da vida de Enoque. Ele andava com Deus e nunca morreu, sendo levado por causa de sua fé em Deus. Enoque tinha uma verdadeira fé bíblica, e isso agradava a Deus. Não há nada mais gratificante na vida de uma pessoa do que saber que Deus está satisfeito com ela. Fomos criados para agradá-lo. Apocalipse 4:11 diz: "Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas." Você foi criado para o prazer de Deus, e a Bíblia nos diz que é impossível agradar a Deus sem fé. A razão pela qual tantas pessoas estão vazias neste mundo e estão carentes de propósito, esperança ou qualquer tipo de realização é porque não estão cumprindo o principal motivo pelo qual foram criadas, que é agradar a Deus. O pecador não precisa de outro psiquiatra, não precisa de mais introspecção, não precisa mudar de vida, ou seja lá o que o mundo lhe diz. O pecador precisa de fé em Deus. Já temos a informação de que ele andava com Deus pela fé. Então não foi um caminhar físico lado a lado, mas sim um caminhar pela fé. Em outras palavras, Enoque acreditava no Deus que nunca tinha visto e escolheu reverenciar e obedecer às suas leis em uma geração perversa. Embora muitas pessoas ao seu redor não considerassem nem temessem a Deus, ele acreditava em seu coração que Deus é quem diz ser e que ele recompensa aqueles que o buscam diligentemente. Então, o que é ter verdadeira fé bíblica? A fé de Enoque é confiar nele para a sua salvação. É não temer a morte, como o apóstolo Paulo, mas ver na morte o veículo que o transportará para os braços do Senhor. Filipenses 1:21 diz: "Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho." A verdadeira fé bíblica é saber o que te seguirá nesta terra e onde você passará toda a eternidade. Salmo 23:6 diz: "Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias." A verdadeira fé bíblica é não permitir que seu coração se perturbe e acreditar no Senhor Deus Todo-Poderoso e no Senhor Jesus Cristo. João 14:1 diz: "Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim." A verdadeira fé bíblica é confiar em Deus, independentemente da sua situação. A verdadeira fé bíblica em Deus é confiar nele quando ele responde às suas orações e até quando ele diz não. A verdadeira fé bíblica é saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A verdadeira fé bíblica é não permitir que a situação em que você se encontra o afaste de Deus. Eu não estou avançando.
Eu pensei que estaria mais adiantado na vida do que estou agora. Eu pensei que minha vida seria diferente agora. Eu pensei que estaria casado agora. Eu pensei que Deus já teria respondido minha oração agora. Eu pensei que já teria um emprego ou um negócio agora. Eu pensei que já teria terminado a escola agora. Eu pensei que as coisas estariam melhores agora. Eu pensei que não estaríamos nessa situação agora. A verdadeira fé bíblica exclui a situação em que você se encontra, porque a situação em que você está não tem relação com o fato de que Jesus morreu na cruz por você. E se sua fé e confiança estão nele, você passará toda a eternidade com ele. A verdadeira fé bíblica não vacila em qualquer situação. Enoque andava com fé com Deus, em meio a uma geração pecaminosa e sem lei. Enoque andou com Deus. E sabe o que mais? Você também pode andar com Deus nesta era de engano, em uma geração pecaminosa. E vemos com a proximidade do caminhar de Enoque com Deus que ele foi capaz de ver o futuro. Judas 1:14-15 diz: E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Enoque sabia que Deus um dia puniria os pecados da humanidade e profetizou sobre os dias vindouros. Enoque era apenas a 7ª geração de Adão, mas conseguia enxergar além da primeira vinda de Jesus Cristo até a sua segunda advento. Ele viu mais de 5.000 anos no futuro. A revelação de Enoque centra-se no retorno de Jesus Cristo para executar julgamento sobre as pessoas ímpias do mundo. O profeta Enoque afirma que o Senhor vem com 10.000 dos seus santos para executar juízo sobre os ímpios. Esta é uma das grandes advertências na Bíblia para aqueles que vivem na escuridão e para aqueles que vivem em rebelião contra Deus. Enoque nos disse que o juízo está chegando sobre os ímpios, e cada pessoa ímpia terá que prestar contas de cada palavra ímpia falada e de cada ação ímpia cometida contra o Senhor Jesus Cristo. Enoque viveu com a consciência do justo juízo de Deus sobre o pecado e pregou a justiça à sua geração. Arrependam-se, Jesus está vindo para executar o juízo. Enoque foi um homem que pregou e profetizou sobre o juízo de Deus, e isso é uma das muitas coisas que você aprende sobre Deus quando anda com Ele. Deus é um Deus de juízo, e porque Ele é um Deus justo, Ele adverte as pessoas sobre o juízo iminente. Obrigado por assistir. Localize o versículo oculto no vídeo e concorra a uma Bíblia Almeida. Compartilhe o vídeo e fique com Deus.